Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre o desenho cartoon. Aqui tem alguns modelos de cartoons que eu fiz com círculo, né? Então todos os personagens aqui eu fiz primeiro um círculo como base, assim como está aqui no meio, né? E fiz os eixos vertical e horizontal para poder encaixar os elementos, como olho, nariz, boca, cabelo e orelha. A primeira coisa que a gente vai fazer é a base do personagem, né? Que vai ser um círculo. Quando vocês forem fazer essa base, lembrem-se de fazer com um traço bem suave, sem colocar força na folha, tá? Que já está pronta a base do personagem. A partir do centro do círculo, eu vou traçar dois eixos, né, aqui na vertical e outro eixo na horizontal. Tá? Então, esses eixos aqui vão servir como base para colocar os elementos no rosto do personagem. Agora a gente vai encaixar os elementos, como olhos, nariz, boca, orelha e cabelo. Tá? Então, em cima aqui dessa linha, né, do eixo horizontal, eu vou fazer dois círculos. Então aqui o nariz eu fiz também com um círculo e a boca com uma curva, né, abaixo do nariz. Aqui ao lado do personagem eu vou fazer mais um círculo, onde vai ser a orelha. E na mesma altura do outro lado a outra orelha. Então, isso aqui, né, como o rosto está de frente de vocês, tudo que fizer de um lado tem que fazer do outro também, para o rosto sair simétrico, tá, pessoal? Então, muito importante vocês prestarem atenção nesse detalhe. Em cima eu vou fazer as formas aqui do cabelo do personagem. Como o cabelo tem volume, vocês vão fazer por fora das medidas aqui que vocês fizeram do círculo, tá? Então aqui eu vou fazer uns detalhezinhos do cabelo, marcar aqui a sobrancelha e a bolinha dos olhos e pronto. Feito isso, vocês vão apagar o que vocês não quiserem aqui do esboço e deixar somente as linhas principais do desenho. Pronto, pessoal, então aqui a gente já tem as linhas principais do desenho prontas. E agora o que a gente vai fazer é definir o desenho com lápis marrom, tá? Então a gente vai utilizar o lápis que a gente utiliza no tom de pele, só que mais a cor mais escura, que seria o marrom, para realçar essas linhas e consertar alguns detalhes, tá? Bom, pessoal, aqui terminei já de cobrir o desenho, deixei as linhas mais fortes com lápis de cor marrom e agora a gente vai apagar as linhas de construção, né? O restante das linhas que ficaram com lápis grafite. Para isso eu vou utilizar essa borracha limpa-tipos. Quem não tiver borracha limpa-tipos pode fazer com a borracha comum branca, mas bem de leve por cima. Pronto, pessoal, então agora a gente vai fazer a base do tom de pele, tá? A base do tom de pele eu vou fazer com o lápis de cor vermelho, tá? Então eu vou pintar toda a pele do personagem com um tom vermelho, segurando bem atrás do lápis e raspando de leve, tá? Quem tiver o lápis de cor de tom de pele pode fazer isso direto já na pele do personagem, tá? Aqui a gente vai utilizar o lápis de cor vermelho e amarelo para fazer isso, tá? Então é só no caso de quem não tiver esse tom de pele. Agora eu vou vir com o amarelo, passando também bem de leve por cima do vermelho, sem colocar muita força, tá? Então ele vai ficar com um tom de pele um pouco alaranjado, mas bem suave. Bom, então aqui já terminei a parte da pintura do personagem com o amarelo e agora eu venho com a sombra fazendo esse degradê com o marrom, tá? Então eu vou imaginar que a luz está vindo nessa direção aqui, tá? De cima à esquerda. Então tudo que está do lado direito do personagem vai ficar com um tom mais escuro. Então eu venho com um marrom bem de leve, fazendo esse degradê do lado do personagem que vai ficar a sombra. Cuidado para não exagerar, tá, pessoal? Vocês vão fazer isso bem suave, sem colocar força. Vocês podem ir passando várias vezes com lápis de cor em cima do papel até alcançar o tom que vocês querem. Não precisa já exageradamente com uma força muito brusca, muito forte, tá? Então vocês vão fazer isso aqui bem de leve. Então essas sombras aqui vocês vão colocar na lateral do rosto, na lateral do olho, entre o olho e a sobrancelha, abaixo do cabelo. Então onde vocês verem que dá para colocar um pouquinho de volume, vocês vão acrescentar essa sombra
para dar mais volume no personagem. Pronto, pessoal, então terminei aqui, no caso, a parte da pintura com lápis de cor com o vermelho, o amarelo e o marrom. Agora a gente vai vir com o preto, definindo mais aqui essas linhas de contorno do personagem. Aqui com o preto vocês podem colocar bastante força, tá? Só não precisa colocar força para quebrar o lápis de cor também, né? Então pode fazer movimentos aqui bem pequenos, colocando um pouquinho de força, tomando cuidado, tá? Para não danificar o material. Então pode ver que essas linhas eu vou deixando elas mais grossas numa parte, mais fina em outras, para dar essa sensação de volume também através da linha. Outra coisa, pessoal, se vocês não tiverem um lápis de cor preto, tá? Vocês podem fazer esse contorno também com a caneta Bic preta ou com alguma caneta nanquim descartável, alguma caneta pincel mais fininha, tá? Fazendo essa parte aqui da arte final no personagem. Muitos lápis de cores, a cor preta também não é tão forte, né? Esse que eu estou usando aqui, que é o da Faber-Castell Super Soft, ele é muito bom para fazer isso, né? Ele é bem forte e tem um preto mesmo que cobre as cores de baixo e deixa bem intenso. Então o cabelo eu vou pintar com um tom mais suave, né? Usando o próprio preto, mas com menos força do que a gente utilizou para o contorno, de forma que ele fique num tom cinza, tá? Vocês podem deixar aí num tom mais cinza escuro, que depois a gente vai vir com o degradê com o preto, dando volume no cabelo. Bom, então é isso, pessoal. Aqui a gente termina a parte do cabelo, né? Aqui ficou a luz e aqui a parte mais sombreada do personagem. Se vocês acharem que essa sombra aqui está muito fraquinha ainda, vocês podem vir com o marrom com um pouquinho mais de força, tá? Então, para mim tá no tom que eu gostei. Aqui eu vou fazer com o azul o tom da camisa. Vou colocar uma sombra aqui com o marrom. Então, o marrom vocês podem usar para sombrear quase tudo, né, no personagem. Depois eu venho com o azul de novo, misturando aqui o marrom com o azul. Pronto. Bom, pessoal, aqui eu finalizei o fundo, né, com um degradê com lápis de cor verde e com o amarelo. E pronto, a gente finalizou aqui nosso personagem cartoon, desde o início, né, na construção com lápis grafite até a parte da colorização. Então, por hoje é só e valeu, bora treinar!